Evangelho, quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de São Carlos Borromeu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixe as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de São Carlos Borromeu, Bispo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de começarmos a meditar o 15º capítulo do Evangelho de São Lucas. E esse capítulo começa com 3 parábolas a respeito da misericórdia. Hoje nos foram entregues as 2 primeiras. A ovelha perdida e a dracma, a moedinha, perdida dentro de casa. Que significativo, meus irmãos, ouvirmos exatamente esses 2 textos reunidos numa única narração, aquela do Evangelho de hoje, no dia em que celebramos a memória de São Carlos Borromeu, que para toda a Igreja é o testemunho de um bom pastor, daquele que saiu ao encontro da ovelha perdida, daquele que se entregou para cuidar do seu povo. A história de São Carlos Borromeu, ela tem muitas passagens de grande relevância. O seu tio era papa, era Pio, se não me engano, Pio IV, era da família Médici, assim como São Carlos tinha sua mãe, que era membro da família Médici. Tratava-se de uma família nobre, tanto a família Borromeu como a família Médici. E São Carlos teve uma boa educação, uma boa formação, mas veio-lhe ao encontro o Senhor, que o conduziu à vida religiosa, e ele foi feito muito jovem, sacerdote e também cardeal. Era um período muito delicado, o período em que São Carlos Borromeu viveu. Estávamos no tempo da Contra-Reforma e São Carlos foi um dos personagens que levou adiante todas as propostas que foram apresentadas pelo Concílio de Trento. Foi fundado, inclusive, erigido o Conselho para a Congregação para o Concílio, que depois se torna a Congregação para o Clero, da qual São Carlos Borromeu foi o primeiro prefeito. Ficou por um ano, porque a urgência do seu coração, segundo a inspiração do próprio concílio, era que o bispo estivesse junto ao seu povo na diocese. E como poderia ele, sendo arcebispo de Milão, estar em Roma, a serviço da igreja, e deixar Milão sozinha? Então São Carlos renuncia
ao serviço pontifício na Cúria e parte para assumir a sede da sua diocese. E ali se empenha arduamente em fazer aquilo que o concílio havia pedido em relação à visita pastoral, aos bispos estarem mais próximos do seu povo. Funda ele o primeiro seminário de Milão, da história de Milão, conforme havia orientado o concílio para a formação dos sacerdotes, o bom costume e a reta orientação da fé. E nesse período, Milão enfrenta a tragédia da peste. E São Carlos Borromeu, com fé inquebrantável, se levanta diante do povo da sua diocese e vai ao encontro dos enfermos que estão sendo deixados pelas ruas de Milão para que morressem em meio ao tempo da peste, em meio às circunstâncias que era um mal que afetava rapidamente a todos. Então os enfermos eram abandonados pelas ruas e São Carlos Borromeu heroicamente sai pelas ruas para administrar os últimos sacramentos a cada um desses enfermos. Como sabemos, o Concílio de Trento foi muito importante para a disciplina dos sacramentos. E São Carlos Borromeu, voltando para a sua diocese e permanecendo nela em um tempo tão grave como esse tempo da peste, não apenas se contentou em estar ali, mas foi ao encontro de Nosso Senhor, como falávamos esses dias. Como é emocionante hoje termos essa memória conosco, nos acompanhando na leitura do Evangelho. Ele foi ao encontro de Jesus, que estava pelas ruas, pelas estradas, abandonado por todos, abandonado por seus familiares, abandonados por aqueles que poderiam fazer alguma coisa, eram reféns do medo, da insegurança. Muitos haviam deixado passar a oportunidade de praticar a caridade por inúmeras razões. Mas São Carlos não deixou. Ele se lançou ao encontro deles e ofereceu por eles os sacramentos, confessou a outros levou a Eucaristia, a tantos quanto foi possível. Ele ofereceu os sacramentos e não parou por aí. Ainda organizou uma procissão com Nosso Senhor crucificado para andar pelas ruas de Milão e dessa forma conceder a bênção de casa em casa, de maneira que o Senhor pudesse proteger e salvar o povo da peste. Que grande homem! Ainda hoje em Milão, sua memória e o seu nome são recordados com grande amor e devoção pelo povo milanês. E isso me tocou desde o primeiro momento em que lá estive e conheci a história de São Carlos, dessa vez não pelos livros, mas vendo os sinais deixados ao longo dos séculos de sua presença. Como o testemunho de um santo pastor edifica uma diocese. Hoje é um dia especial para rezarmos pelos nossos bispos, que heroicamente são chamados a estar ao lado do nosso povo em um tempo tão difícil como esse que estamos vivendo, marcado pela pandemia e por tanta confusão, seja do ponto de vista doutrinal, seja do ponto de vista social. Quantas situações difíceis os nossos bispos devem enfrentar e devem ajudar o povo de Deus a permanecer firmes na fé e, ao mesmo tempo, operantes na caridade, de maneira que possamos testemunhar, em meio às vicissitudes desse tempo, com suas dores e alegrias, que Cristo está no meio de nós e cuida de nós. E esse primeiro testemunho vem nos gestos de nossos pastores. Então hoje é um dia especial para rezarmos pelos nossos bispos. No Evangelho de hoje, Jesus
vem questionado. O Evangelho começa nos 2 primeiros versículos com essa quase perplexidade. Todos os publicanos, assim diz o primeiro versículo, e pecadores estavam se aproximando para ouvi-lo. Aqueles que estavam no pecado se aproximam para ouvir a voz de Jesus. Aqueles que outrora estavam longe, agora se aproximam para ouvir a voz do Senhor. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: este homem recebe os pecadores e come com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola, e assim começam as 2 primeiras parábolas. Em todo caso, antes de começarmos a olhar as 2 primeiras parábolas, eu queria trazer com vocês essas palavras de Santa Catarina de Sena, porque ambas as parábolas, como vamos ver, termina falando a respeito da alegria no céu por um só pecador que se arrependa. Já tivemos a chance aqui de comentar que é um milagre. A conversão de um pecador é um grande milagre. E ver um coração que se arrepende, meus irmãos e minhas irmãs, dos seus pecados, podemos dizer que esse também é um outro grande milagre. O arrependimento e, por fim, a conversão. Mas se o arrependimento já é de grande alegria nos céus, imagina que desse arrependimento, vindo a concessão do perdão e o reconhecimento da graça recebida, quão maior não será a alegria no reino dos céus. Como os santos nos céus intercedem por nós para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e recebendo o perdão de Deus e recebendo, enfim, a sua misericórdia derramada sobre nós como bálsamo que nos cura, possamos então começar a viver na graça um caminho de conversão. Nossa, se eles intercedem e se alegram pelo nosso arrependimento, quanto mais não farão pela nossa perseverança no caminho de conversão, não é verdade? Que grande alegria! E Santa Catarina de Sena, diante dessas e outras verdades que marcam a nossa experiência de fé, escreve assim. Deixa o padre pegar aqui. Ó Pai eterno, ó fogo e abismo de caridade, ó beleza eterna, ó sabedoria eterna, ó eterna bondade e clemência, ó esperança e refúgio dos pecadores, ó largueza inestimável, bem eterno e infinito, ó fogo de amor ardente, terás tu necessidade das tuas criaturas? Dir-se-ia que sim, pois ages como se não pudesses viver sem elas. Tu que és a fonte da vida, sem a qual tudo morre, porque estás, pois, tão louco de amor assim por suas criaturas? Por que te enamorastes, ó Senhor, das tuas criaturas? Por que lhes destes as tuas complacências? Por que tens nelas as tuas delícias? Este desejo de que se salvem é em ti como uma embriaguez. Elas fogem e tu vai atrás delas, Senhor. Afastam-se de ti e tu aproximas-te sempre mais. E não havia maneira de chegares mais perto delas que revestindo-te da sua humanidade. E assim o fizestes, ó Senhor. Que posso eu dizer? Pois nada mais sei dizer e as palavras não conseguem exprimir o sentimento da alma que apenas te deseja a ti e te deseja infinitamente. Ó Senhor bondoso e misericordioso, repetirei as palavras do apóstolo Paulo. O que anunciamos é aquilo que o olho não viu,
que o ouvido não ouviu, que não passou pelo coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que mais posso eu dizer, meu Senhor? Diz apenas, alma minha, que experimentaste e viste o abismo da soberania e eterna providência desse coração amoroso. Meu Senhor, dou-te graças, ó Pai eterno, pela bondade sem medida que tens comigo, que sou miserável e indigna da tua graça, mas que me amas de maneira tão eterna e infinita. Com essas palavras, Santa Catarina procura recolher um pouco mais desse amor, desse enamoramento de Deus. Quanto mais nos afastamos de Ti, mais o Senhor nos procura. Estás perdidamente apaixonado pela sua criatura, o Senhor que criou todas as coisas, que não tem a necessidade de nada, mas parece que se faz necessitado do nosso amor e nos busca de maneira incansável. E aqui nós vemos, imaginem, meus irmãos, a alegria do coração de Jesus de ver que os publicanos e pecadores se aproximam para ouvi-lo. Vocês entenderam? Que alegria o coração do Senhor não está provando ali naquele momento. Mas ainda tem alguns corações que dele não se aproximam e que não conseguem se alegrar com o coração de Deus e murmuram. E a estes o Senhor, então, conta essas duas parábolas. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perde uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Na primeira parábola aparece de maneira clara e forte essa atitude de Deus que vai em busca, como falou Santa Catarina, que não descansa, que vai ao encontro da sua criatura e ainda que ela tenha se afastado e não o queira, ele continua buscando-a e vai ao seu encontro onde for preciso. Ele vai em busca. E quando a encontra, diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Olha, meus irmãos, nós falávamos esses dias a respeito da alegria dos santos, a alegria do coração dos santos na glória dos céus, é a alegria do coração do Senhor. Imagina, sabendo eles, por conhecerem e estarem plenos do amor de Deus, a alegria do coração do Senhor por cada alma que se arrepende e enfim se converte, como não suplicarão dia e noite ao Senhor pela conversão de todos nós? E o quanto, sabendo disso, eu e você rezamos assim também pela conversão de nossos irmãos e irmãs. E sabendo disso, o quanto eu e você nos comprometemos em viver um caminho de arrependimento e conversão para dar alegria ao coração de Deus. Olha aí, o texto está deixando claro para a gente o que faz o coração de Deus feliz. Cada vez que o pecado encontrar lugar na sua vida, imediatamente clama pelo Senhor misericórdia e permita que a graça de Deus te alcance e mova em ti o desejo do arrependimento e consolide, pela obra da misericórdia, os passos necessários para que viva e permaneça vivendo uma autêntica conversão. O texto de hoje nos fala nessas duas direções em relação aos nossos irmãos e irmãs que se encontram no pecado, que se encontram na oposição a Deus e muitas vezes em hostilidade contra aqueles que estão próximos do Senhor. Que nós possamos nos recordar disso que o Senhor nos diz, para que também nós, junto com os santos e santas dos céus, rezemos e nos empenhemos pela conversão de cada um deles, ao invés de rechaçá-los por conta de seus pecados e pela distância que estão querendo viver do próprio Deus. Deus não se distancia deles.
e os busca. Constantemente, assim ouvimos na primeira parábola. E ao mesmo tempo, sabendo que Ele me busca e que Ele me ama desse jeito, como fala Santa Catarina hoje para nós, que o nosso coração se abra constantemente ao arrependimento. A segunda parábola segue com as mesmas características. E nessa segunda parábola, tendo 10 moedas, se perde uma moeda e ela varre, acende a lâmpada, varre a casa, dá-se o empenho para encontrar aquilo que se perdeu. Enquanto o pastor sai por um espaço grande e aberto, vai em busca. A ideia da ovelha que se perdeu no mundo, que se afastou e não deixou vestígios, ele vai ao encontro dessa ovelha, é muito mais desafiador. Agora, a moeda que está ali na casa, está num espaço conhecido, encontrá-la pode ser muito mais empenhativo, porque exige maior atenção. E a mulher então coloca todos os meios necessários, essa é a característica da segunda parábola. Ela acende a luz, pega uma vassoura, varre, arruma cuidadosamente, não deixando passar nenhum cantinho, nenhum ângulo de sua casa sem que seja atentamente observado. E dessa forma a encontra. Mas e a ovelha, padre, perdida no mundo? A ovelha conhece a voz do pastor, ele chama, e ainda que esteja distante, ela pode ouvir, e ouvindo, vir ao seu encontro. E aí nós temos a imagem dos primeiros versículos do capítulo 15. As ovelhas perdidas da casa de Israel ouviram a voz do pastor e se aproximaram para junto dele. Imagina a alegria do coração do pastor. Mas a moedinha está ali perdida, silenciosa. Ela precisa ser achada. E para ser achada vai exigir muito mais sacrifício, atenção e dedicação da parte de quem a procura, cuidadosamente ou então meticulosamente, como pode ser a tradução também. De maneira que ela não venha passar desapercebida diante dos olhos, e que nenhum de nossos irmãos venha passar desapercebido diante de nossos olhos também, no exercício da caridade e na súplica pelo perdão e pela conversão, pelo seu arrependimento, pela sua mudança de vida. E quando a encontra, chama todos que estão à sua volta, todos que dividem a vida consigo, com ela, para que possam se alegrar juntos. Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Então, a frase conclama a amizade, conclama a celebrar juntos a alegria por aquela conquista. E depois o Senhor acrescenta a alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. A primeira alegria é por todo o céu. E nesse segundo caso, o Senhor marca os cidadãos celestiais, aqueles que desde toda a eternidade estão na presença de Deus. Eles se alegram quando um pecador se arrepende, mas eles se alegram por verem o zelo do Senhor em buscá-lo meticulosamente. E aqui entra a grande beleza. Eles se empenham meticulosamente com esse Senhor, cuidadosamente com esse Senhor, para encontrar cada um daqueles que se perderam. Como é bom saber que o Senhor colocou a nosso lado um amigo tão leal e tão fiel a Ele, como nosso anjo da guarda,
que se alegra cada vez, Ele que cuidadosamente cuida da gente e nos acompanha, de maneira que, às vezes, estamos nos perdendo silenciosamente, mas Ele está ali atento e logo diz ao Senhor: aqui está, vem, Senhor. E não permite que nós nos percamos. E quantas vezes não é por uma ação sua, de maneira ordinária, dentro da missão que lhe foi confiada, que nós conseguimos recobrar, digamos assim, os sentidos, né? Vamos usar essa imagem figurada, porque estávamos quase adormecendo na fé e de repente, eis que o nosso anjo da guarda age em nosso favor, Ele que nos deve proteger e governar, e nos aponta outra vez as coisas de Deus, através de um livramento, através de uma graça, através de um momento que passamos ou que acompanhamos, através de algo que vimos ou que ouvimos, e dessa forma o nosso coração que estava ali quase perdendo os sentidos e desmaiando na fé, pum, desperta e novamente se coloca em prontidão. Bendito seja Deus. A terceira parábola, o Senhor vai contar nos próximos versículos, que é do filho pródigo, que não entra no evangelho de hoje, mas que se completa nesse conjunto das três parábolas. De 100 perdeu-se um, de 10 perdeu-se um, de 2 perdeu-se um. Tem uma escala que Lucas quer nos ajudar a compreender, que o Senhor não quer perder a nenhum, e cada um para Ele é de grande importância. Desde aquele que por uma atenção e descuido se afasta, até aquele que, afastando, realiza todo tipo de pecado e todo tipo de ofensa possível contra o seu irmão. Ainda assim o Senhor o ama, o espera e o busca. Concluindo a meditação de hoje, eu queria dividir essas palavras de São Carlos Borromeu, essa orientação que ele faz no sínodo, no último sínodo que ele conduziu em 1599. Ele fala a respeito da missão, escreve aos sacerdotes, mas são palavras de uma grande beleza. Os seminaristas que nos acompanham, são palavras para guardarmos no coração, sobretudo para aqueles que se preparam para o cuidado do povo de Deus, do pastoreio do povo de Deus, e que se ocuparão de empenhar a vida pela salvação das almas. Somos todos fracos, confesso, mas o Senhor Deus nos entregou meios com que, se quisermos, poderemos ser fortalecidos com facilidade. Tal sacerdote desejaria possuir uma vida íntegra, que dele é exigida, ser continente e ter um comportamento angélico como convém, mas não se resolve a empregar esses meios, jejuar, orar, fugir das más conversas e de nocivas e perigosas familiaridades. Queixa-se de que, ao entrar no coro para a salmodia, ao dirigir-se para celebrar a missa, logo 1000 pensamentos lhe assaltam a mente e o distraem de Deus. Mas antes de ir ao coro ou à missa, que fez na sacristia? Como se preparou? Que meios escolheu e empregou para fixar a atenção nas coisas de Deus? Queres que te ensine a caminhar de virtude em virtude e como seres mais atento ao ofício, ficando assim teu louvor mais aceito de Deus? Eu lhe ajudo, mas escuta o que agora lhe digo. Se ao menos uma fagulha do amor divino já se acendeu em ti, não a mostres logo, não a exponhas ao vento, mantém encoberta a lâmpada para não se esfriar e perder o calor. O que isso significa? Foge, tanto quanto possível, das distrações. Fica recolhido junto de Deus
evita as conversas vãs, acautela-te. Tua missão é pregar e ensinar? Então, estuda e entrega-te ao necessário para bem exerceres esse encargo. Faze primeiro por pregar com a vida e com o teu comportamento. Não aconteça que, vendo-te dizer uma coisa e fazer outra, venham a zombar de tuas palavras, abanando a cabeça e deixando-te para trás. Tu exerces a cura de almas? Então, não negligencies, por isso, o cuidado de ti mesmo, o cuidado de tua alma. Não deis com tanta liberalidade aos outros que nada sobre para ti. Com efeito, é preciso te lembrares das almas que diriges, sem que isso te faça esquecer da tua e do cuidado, obviamente, com a vida de oração e com tudo aquilo que é próprio e necessário para a tua santidade. Entendei, irmãos, nada mais necessário aos eclesiásticos do que a oração mental que precede, acompanha e segue todos os nossos atos. Salmodiarei, diz o profeta, e entenderei. Se administras os sacramentos, ó meu irmão, medita no que fazes. Se celebras a missa, medita no que ofereces. Se salmodias no coro com a liturgia das horas, medita a quem e no que falas. Se diriges as almas na direção espiritual, medita no sangue que as lavou e assim tudo o que é vosso se faça na caridade. Desse modo, as dificuldades que encontramos todos os dias, inúmeras e necessárias, serão vencidas com facilidade. Teremos, assim, a força de gerar Cristo em nós e nos outros corações. Meu Deus, que palavras! Rapazes, guardem isso, ouçam quantas vezes for necessário e peçam a Deus a fidelidade de seguir os bons conselhos daquele que conduziu tantas almas para junto de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Carlos Borromeu e da Beatíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.